E eu já chamo o Pedro Rossi que é professor no Instituto de Economia da Unicamp, está sempre aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre economia. Tudo bom, Pedro? Seja bem-vindo. Oi, Thalita, é um prazer ver novamente, estar aqui com vocês na TVT. Pedro, eu vou pegar o gancho do Fernando Horta, ele falava sobre essa questão do déficit que está em discussão entre Lula, Fernando Haddad, a imprensa brasileira que parece querer colocar um contra o outro. Eu queria primeiro que você explicasse para a gente o que é essa discussão sobre déficit zero, como ela impacta na nossa vida, o que precisa ser feito, de repente, essa semana para balizar esse discurso, o que significam essas posições contrárias dos dois. Explica para a gente. Legal, Thalita. Olha, o déficit é nada mais do que uma previsão de arrecadação e gasto e uma meta que se estabelece. Veja, o governo sabe e controla o que gasta, mas ele não controla o que ele arrecada. A arrecadação depende do crescimento econômico, depende, no caso agora, de decisões do Congresso Nacional com relação a arrecadações tópicas em alguns setores, por exemplo, nos fundos exclusivos. Então, a arrecadação não está sob o controle do governo. O que o Haddad propôs era uma meta ambiciosa para o ano que vem, que dependia de um aumento da arrecadação. O que o Lula disse? O Lula disse o seguinte: olha, a gente não precisa do déficit zero. Se for para cortar investimento público, gasto social, não tem déficit zero. Eu não acho totalmente contraditório, Thalita, a fala do Lula com o que o Haddad vem falando. O Ministério da Fazenda apontou, sim, e apostou alto no déficit zero, mas, ao mesmo tempo, sinalizava com uma agenda pelo lado da arrecadação. Ou seja, vamos cumprir esse déficit zero arrecadando mais. Ou seja, é um ajuste pelo lado da receita. Estamos chegando ao final do ano e esse ajuste pelo lado da receita então, está um pouco mais distante. Então, não há problema, na minha visão, em rever a meta. Nenhum problema. Veja, o Congresso não ajudou, a economia não está crescendo tanto assim, então, para não precisar gastar. Ou seja, a pior coisa é precisar contingenciar gastos, cortar gasto social, cortar investimento público para cumprir uma meta ambiciosa. Então, veja, eu não vejo dessa maneira como uma disputa interna. Eu acho que é uma disputa com o mercado. E o mercado quer o déficit zero a qualquer custo. E o que o governo Lula sinalizou, o próprio Lula sinalizou, é que com cortes de investimento e gasto social, aí não tem déficit zero. E eu acho de bom tamanho. Não precisa de déficit zero, na verdade. O que a gente precisa é de crescimento econômico e emprego. Porque a imprensa fez um barulho tremendo, né, em relação a essas falas, colocando de fato um contra o outro. Mas talvez haja interesses aí em, de fato, colocar um contra o outro, não é mesmo? Na sua avaliação, você falou sobre a economia não estar crescendo tanto. Quais os rumos da economia? Em que momento a gente está da economia brasileira? Olha, é uma situação onde a economia ela retoma em alguns setores, ela aumenta o nível de emprego, mas não tem um crescimento robusto pela frente, né? Há alguns desafios adiante e a gente não tem ainda uma perspectiva de um crescimento que dê conta das necessidades brasileiras, ou seja, um crescimento que de fato gere emprego de qualidade no setor formal, e que, de fato, aumente a capacidade produtiva e a infraestrutura que a gente tanto precisa. Então, veja, ainda esse governo Lula começa com um ônus enorme, que foram anos de crescimento, vamos dizer assim, lateral, de uma crise enorme que o Brasil viveu e de desconstrução de programas sociais e do próprio gasto público enquanto instrumento do crescimento econômico. E o que a gente viu em 2023 é uma reconstrução, ainda que tímida, com um orçamento público melhor, com um novo direcionamento de bancos públicos e de empresas públicas na medida do possível, mas esse redirecionamento, essa recomposição não pode ser pontual em um só ano. Ela tem que continuar. E um orçamento muito apertado, ou uma meta fiscal muito apertada, e mesmo uma regra fiscal muito apertada, eu já vim aqui, Thalita, conversar com você sobre isso,
Ao meu ver, essa regra fiscal ela é excessivamente apertada para as necessidades da economia brasileira, para as ambições da democracia brasileira e para a reconstrução de um país que foi desconstruído em governos que foram muito ruins para nós. Então, nesse sentido, a economia brasileira ainda precisa de um empurrão, e esse empurrão deve vir com investimento público, com uma sinalização de fato nós vamos crescer, com gasto social, com redução das desigualdades. Então, ao meu ver, o papel do Estado nesse sentido ele é muito importante. E a gente tem que tirar aquilo que constrange, né? Aquilo que delimita, aquilo que faz uma camisa de força no Estado brasileiro. E, no fundo, está presente na regra fiscal, mas também em várias outras legislações e regras que foram impostas e reformas que foram feitas no governo Temer e Bolsonaro. Então, para finalizar, veja, Thalita, você disse do conflito entre o governo, dentro do governo e fora do governo. Eu acho que, no fundo, há uma ideia de que há uma agenda em disputa, uma agenda econômica, onde o mercado empurra o governo para a sua agenda. Daí a necessidade do déficit zero. O déficit zero é muito mais simbólico para o mercado, para dizer, olha, o Lula vai fazer a nossa agenda, do que efetivo e real. Não vai mudar nada na economia brasileira, se for 0,5 e não for zero. Mas o mercado acha isso fundamental e a mídia faz um barulho enorme, como você disse, em torno desse tema. Bacana, bom entender tudo isso. Sobre juros, a gente tem conversado bastante sobre juros, taxa Selic. Agora parece que no dia 1º de novembro, o Banco Central reduziu mais meio ponto da taxa Selic, está em 12,25. É um índice positivo? Eu lembro que havia uma expectativa enorme na redução. Tem reduzido num patamar interessante para a economia do país? E, mais uma vez, explica para a gente sempre o impacto dessa taxa Selic na economia do nosso dia a dia. Perfeito. A redução, evidentemente, que ela é importante, mas o patamar está longe de ser um patamar razoável. O Brasil continua recordista em taxa de juros, o que é um recorde não muito legal. A gente estava com uma taxa de 13,75 e baixou para 12,25. Ainda assim, o mercado de crédito ele está pouco dinâmico, as famílias estão endividadas. A economia está respondendo pouco a essa variável que é tão importante numa economia de mercado, que é o crédito. E, ao mesmo tempo, uma taxa de juros muito alta desincentiva o investimento produtivo. Para alguém que produz, é melhor, às vezes, colocar o seu dinheiro para render 12,25 do que apostar em algo que tem risco, que pode não ser o que ele pensou. Ou seja, uma taxa de lucro esperada ela tem que ser muito alta para o empresário investir e não deixar seu dinheiro na segurança, rendendo 12,25. Então, a taxa de juros é uma espécie de piso para o rendimento do capital. É aquele dinheiro seguro que você vai render e não tem risco nenhum, né? Ou seja, qualquer outro rendimento tem que ser acima disso. Então, dificulta o investimento produtivo, aquele que gera emprego, aquele que gera crescimento econômico. Então, a taxa de juros básica do Banco Central ela tem uma importância enorme para a economia. E o que a gente esperava era uma redução mais rápida, variável, uma vez que a inflação ela não responde diretamente aos juros e ela depende muito de fatores de custo. Então, a gente tem defendido isso, que o Banco Central tem sido pouco efetivo no trato da inflação com esse instrumento de juros, que há outros instrumentos, que há outras formas de tratar a inflação, e esse nível de juros é desnecessário, de fato. Então, ainda temos um problema com a taxa de juros, apesar da redução recente. E há uma expectativa não positiva em relação a essa redução da taxa, né? Eu sei que tem um problema, inclusive, político, por conta de Campos Neto ali na presidência do Banco Central, ou seja, as expectativas não são boas. A composição do Banco Central ela tem mudado, ou seja, os novos diretores, conforme eles vão sendo indicados, eles vão mudando a correlação de forças internas do Banco Central. Mas isso ainda vai mudar, isso ainda é um processo, porque no governo Bolsonaro, o Congresso voltou à chamada autonomia do Banco Central, onde o mandato do presidente do Banco Central é blindado. Então, esse presidente do Banco Central, Campos Neto, ele foi indicado pelo Bolsonaro.
Vários dos diretores que estão ainda lá foram indicados pelo Bolsonaro. E a lei da autonomia, ela vai dizer que, aos poucos, o governo vai mudando a composição da direção do Banco Central, culminando com um novo presidente do Banco Central, mas esse presidente continua aí. Então, é um processo. Né? Ainda não temos no Banco Central uma correlação de forças positiva no sentido de, olha, vamos botar o Banco Central, de fato, para dialogar com as várias políticas econômicas, com as várias instituições do governo, e vamos fazer um mix de política econômica que, de fato, seja pró-crescimento, pró-emprego. A gente ainda tem um Banco Central dominado por uma visão, ao meu ver, muito conservadora, muito ortodoxa com relação a como funciona a economia, ao papel dele na redução da inflação e do emprego. O emprego que é a variável-chave que o Banco Central não olha tanto, ele olha mais para a inflação. É fácil resolver a inflação se todo mundo ficar desempregado. Então, os preços baixos, mas ninguém consegue comprar nada. Isso não adianta. A gente tem que combater a inflação de uma maneira inteligente, preservando empregos e crescimento econômico. Um outro ponto, Pedro, você citou a questão do endividamento das famílias. A gente tem 2 programas que o governo lançou, né? Tem o Desenrola, que é para essa renegociação de dívidas. Eu tenho visto nas redes sociais as pessoas elogiando muito, assim, pessoas que tinham dívidas consideravelmente ali grandes e conseguiram reduzir bastante, pagar e quitar a dívida. E a gente teve na semana passada aquele programa de quitação de débitos do FIES também, né? Então as pessoas que têm essa dívida também poderiam quitar ali, com parece que até 90% de redução do que deviam. Então, como você avalia esses 2 programas? É por aí que é necessário seguir para essa redução de dívida familiar? Eu acho que sim, Thalita. Veja, esses programas, eles são importantes, mas para remediar algo que é resultado de taxas de juros para as famílias muito altas. Então, a gente falou na Selic em 12,25, mas quanto que paga uma família por ano quando entra no vermelho no cartão de crédito? A gente está falando de taxas de juros anuais de mais de 100. O Brasil tem um problema sério com isso. E aí as pessoas entram no vermelho, ficam negativadas, ficam inadimplentes e não conseguem sair. Então, esses programas, veja, são programas que tentam dar uma solução para situações familiares que são decorrentes de um problema maior, que é uma taxa de juros, de fato, fora de proporção. Então, o Desenrola, por exemplo, é um programa que vai ajudar as pessoas, famílias com até 2 salários mínimos, que foram negativadas nos anos de 2019 a 2022. Então, é um programa para torná-las adimplentes. Então, o governo federal ajuda essas famílias e isso tem um impacto também no mercado de crédito, possibilitando que essas famílias, de fato, tomem mais créditos ou usem os serviços bancários, coisas que não conseguiam fazer uma vez que estavam inadimplentes. Então, são programas interessantes e importantes, né? Mas eles não resolvem o nó da questão, que é uma taxa de juros fora do patamar internacional, fora de proporção, e que não resolve o problema da inflação. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que a gente tem que rever a forma como a gente combate a inflação no Brasil. Desde que o Brasil estabilizou a sua moeda, resolveu o problema da hiperinflação, a gente tem uma taxa de juros fora da normalidade, em termos internacionais. E a gente não dá atenção para esse problema. É preciso debater e ir a fundo na raiz do problema. Perfeito. Só para finalizar, Pedro, você citou que o governo tem um papel importante, é o principal, na verdade, personagem nessa retomada da economia. A partir do quê? De programas, realmente, a gente teve o PAC sendo lançado nessa nova edição do PAC, esse programa que dá conta de estruturas, infraestruturas no país, que no passado foi muito importante para a retomada da economia, né? Qual o caminho você apontaria para que o governo seja esse ator, se torne esse ator cada vez mais importante na retomada da economia? Essa é uma pergunta central, Thalita, e eu diria o seguinte, olha, a economia nada mais é do que a forma como a gente se organiza enquanto sociedade, para produzir, para distribuir, para consumir.
E durante muito tempo, Thalita, se achou que o mercado era a instituição por excelência que iria organizar a economia. Ou seja, para quem distribuir, quem que vai consumir, de que atividades que a gente vai ter nessa economia, seria uma decisão do mercado, a partir das variáveis de mercado, a partir de um sistema de preços. Essa visão está cada vez mais decadente, uma vez que as economias internacionais viveram crises enormes, que as economias que crescem ano a ano têm um governo que centraliza decisões de investimento que são importantes. Então, cada vez mais, a palavra desenvolvimento, a palavra planejamento, a palavra Estado é mais importante. Então, quando a gente fala no Estado, em guiar a economia, em conduzir a economia, a gente está falando de um representante da sociedade civil, das democracias, guiando a nossa organização social para onde a gente de fato deve ir, para onde a maioria da população, para onde as demandas democráticas façam sentido. Então, quando a gente fala em transição verde, quando a gente fala em redução das desigualdades, quando a gente fala em soberania nacional, não é o mercado que entrega isso. No fundo, a gente precisa de um plano de desenvolvimento. Então, o PAC é importante porque são obras de investimento, mas tem uma série de outras questões que dizem respeito ao plano regulatório, que dizem respeito ao próprio gasto público, aos incentivos que a gente à organização social, a própria reforma tributária que pode ajudar. Então, há uma série de questões relacionadas ao desenvolvimento econômico. Eu tenho defendido um desenvolvimento orientado por missões socioambientais, onde a finalidade, o propósito do desenvolvimento seja social e ambiental. Então, para a gente ter uma saúde de qualidade, a gente precisa de uma série de fatores, não só do gasto público com saúde. A gente precisa de política industrial para setores associados à saúde, a gente precisa gerar tecnologia de maneira orientada, a gente precisa substituir importações, porque a gente é muito dependente de fármacos, equipamentos, ou seja, pensar o desenvolvimento nesse sentido é pensar o propósito da organização econômica. E disso o Estado é um condutor do processo por meio de diversas políticas. Então, eu acho que essa pergunta é ótima. E, no fundo, eu acho que o governo Lula ainda busca essa orientação, que ainda não está muito clara. Ela está presente em vários discursos, em ministérios, etc., mas ainda não há clareza no plano de desenvolvimento que o Brasil adota para os próximos anos.